No programa Nossa Entidade de hoje, vamos falar sobre o trabalho da Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais de São Bernardo do Campo, conhecida como APADV, que promove a inclusão por meio do esporte. Para falar deste assunto, recebo os representantes da associação. Gerson Luiz da Silva, presidente. Ivan de Oliveira Freitas, diretor financeiro e coordenador de projetos. E Ana Carolina Marcondes Machado, secretária. Bom, muito obrigada pela participação de vocês, sejam muito bem-vindos. E para abrir o programa, eu gostaria de perguntar para o Gerson, que é presidente e ex-atleta, como que foi a ideia de fazer essa associação aí, de promover a inclusão da pessoa com deficiência visual no esporte, através do esporte? Então, na realidade, a APADV ela iniciou por um motivo que os pais na região de São Bernardo e ali do ABC, eles queriam melhorar a qualidade do braille na região, na época. E porque tinha uma escola que era especializada, né, mas ainda tinha que... precisava de recursos para os alunos. Então esses pais resolveram fundar essa instituição no intuito de buscar esses apoios, recursos, né, para que melhor pudessem desempenhar o braille, no caso, seus filhos, né? E aí, com o passar do tempo, os filhos cresceram, foram tomando outros rumos, e, enfim, e os demais que vieram não deram mais aquele sentido para a instituição, né? Acabaram não desempenhando mais o mesmo papel. Ela ficou um tempo parada, inativa, e aí quando a gente... eu nem morava em São Bernardo, né, o Ivan também, né? A gente voltou para... A gente acabou trabalhando, acabou desenvolvendo profissionalmente naquela região, e aí a gente começou a... Tinha uma instituição já ali parada, e foi oferecida, né? Aqui, aí vocês querem realizar um trabalho? A gente começou a realizar um trabalho na parte desportiva. Na época nem fui o presidente, na época a primeira presidente foi a Simone, né? Então, já são alguns anos aí, já 25 anos de instituição, mas de resgate nosso, aí em torno de 11 anos, né? Inclusive o Ivan também já foi até presidente. Então, aí é onde a gente entrou no paradesporto mesmo, né? Então, com a inclusão de várias modalidades de esportes, né? Certo. Ivan, você é diretor financeiro e coordenador de projetos. Eu queria que você me contasse um pouco do seu trabalho na associação. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né? E a APADV, como o Gerson falou, em 2007 ela reativou as modalidades. Ela foi reativada e colocando no seu trabalho a prática de modalidades paradesportivas, né? Só que nós começamos com trabalho, somente trabalho. E é difícil você trabalhar quando não tem dinheiro para estruturar a instituição. Então, nós começamos com grupos de voluntários, que eram os profissionais que nos atendiam, prontamente ajudando no desenvolvimento das modalidades paradesportivas, né? E em 2009, nós fizemos um primeiro convênio efetivo com a Secretaria de Esportes de São Bernardo do Campo, onde começou a haver a entrada de recursos financeiros, né? Mínimos ainda, mas que já eram algo além do que a gente tinha. E a partir daí foi quando a gente começou a ter melhorias e veio se ampliando. Meu papel hoje basicamente é a busca de convênios, a busca de parcerias, para solidificar cada vez mais a instituição, porque ela começou uma instituição grande no sentido de atletas de alto nível, grande no sentido de resultados positivos, e só que a gente precisava, era muito fraco no sentido técnico, científico, de prestação de serviço efetivo, porque quando você tem uma pessoa que ela só é voluntária, você não pode exigir uma sequência de trabalho, por mais que elas tentem ajudar, e sempre foram muito assíduas no trabalho, elas necessitam, todos nós necessitamos sobreviver financeiramente, né? Então, meu papel ali começou nesse sentido, e eu sempre gostei de escrever projetos, sempre gostei de escrever. Eu sou formado em educação física, né? E uma das coisas que
eu sempre gostei muito foi escrever, apesar de dizer que o professor de educação física não gosta muito de escrever, né? eu sempre gostei muito, então eu comecei a ir atrás, comecei a buscar junto com a associação, junto com a Simone quando era presidente, depois eu mesmo e por fim o Gerson agora, na sua segunda gestão, a gente foi estruturando melhor a instituição para que ela chegue daqui uns anos a ser uma instituição realmente sólida, forte. Ainda falta muito? Falta, não tenha dúvida. Mas hoje nós temos um corpo profissional muito mais amplo e que nos dá muito mais possibilidades aí de buscas. A associação atualmente então, ela tem tanto profissionais que são registrados, que trabalham lá, como voluntários também, é isso? Exatamente. Nós temos hoje profissionais registrados e alguns voluntários que também auxiliam esses profissionais no trabalho e sempre esperando mais pessoas para podermos ampliar o trabalho também, lógico. Ana Carolina, bem-vinda. Queria que você contasse para a gente um pouco do seu trabalho na entidade. Sim. Meu trabalho atualmente é como secretária da parte administrativa e também de diretoria. Atuo diretamente com eles para escrever esses projetos, como ele disse, para captação de recursos financeiros para manter a instituição. Trabalhamos aí buscando editais que estão abertos de empresas privadas, também do setor público, editais abertos que a associação possa participar para receber ver o recurso. Isso, uma captação desse recurso. Basicamente, é pela lei do esporte ou tem outros recursos, outros editais que não são necessariamente baseados na lei do esporte? Tem outros editais. Por exemplo? Muito pouco de empresas privadas, mas tem alguns editais que são lançados anualmente, com um valor não significativo como é o da lei de incentivo, mas auxilia também no desenvolvimento dos projetos. Tá, então hoje, basicamente, a associação ela vive desses recursos provenientes dos editais. Sim. Que outras parcerias vocês têm com o governo, com secretarias? Pode falar você, o financeiro. Só porque eu sou financeiro? Sim. Ele que cuida do dinheiro. Certo, é o homem Na do verdade, o que mantém a instituição hoje, basicamente, é a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, né? Que é a captação de recursos através do ICMS. Então, nós temos hoje aprovados, inclusive, 2 projetos, um de goalball e um de futebol de 5. O de goalball está em fase final de captação, mas o de futebol de 5 ainda falta muita empresa. Ainda falta recursos, né? As pessoas, e a gente está com medo de não captar o futebol pela primeira vez. Esse é o 5º projeto e a gente ainda não atingiu o valor mínimo para poder trabalhar o projeto no ano que vem. Então, essas captações, elas são basicamente via edital ou vocês também chegam a entrar em contato com as empresas privadas? A partir do instante que o governo estadual aprova o projeto, a gente tem 6 meses para sair na captação desses recursos, diretamente com as empresas, agências, etc. Isso né? é extra-edital. Extra-edital. O edital é só para inscrição de porta projeto. de entrada ali, né? Porta de entrada. O pra governo do estado vira captação. Exato. O governo do estado faz o edital, aí ele aprova lá, que nesse ano 61 milhões. Ele aprovou de 61, ele liberou 61 milhões. Ele aprovou 120 projetos que dão um total de 200 milhões. Então, ou seja, aqueles projetos que captarem primeiro, ótimo. Acabou a verba, acabou a verba captação. e encerrou ali. Então, E acaba muito rápido, não? tem durado no máximo 3 meses, quando muito 4 meses, não chega os 6 meses. Porque o governo tem diminuído muito nos últimos anos, né? Pra você ter uma ideia, no primeiro projeto que a gente participou, o governo tinha liberado 120 milhões e tinha aprovado 82 projetos. Esse ano o governo liberou 61 milhões e aprovou os mesmos 120 num valor de 200 milhões. Então, tá ficando a gente está ficando cada vez com a calça mais curta, né? É a recessão nacional, fazer o quê?
E esses projetos, eles têm um valor mínimo, um valor máximo? Como que é? Ele é dividido por cotas, então várias empresas podem participar? O máximo que a instituição pode inscrever num projeto da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, ou ela pode escrever até 3 projetos, que não ultrapassem a 1.050.000. Então ele tem um teto, certo? Tem um teto, sim, exatamente. Agora o valor mínimo não existe, eu posso escrever o valor que eu quiser. Mas para eu colocar esse projeto em prática, eu tenho que captar pelo menos 35% do valor total dele. Entendeu? Então, hoje o nosso de futebol, por exemplo, ele foi aprovado em 516 mil, mas ele só captou 40 mil por enquanto. Então, para eu startar ele, para eu iniciar ele, eu teria que captar no mínimo 150 mil reais. Bom, quando a gente fala da lei do esporte, a gente está falando então do imposto de renda, nada mais que isso, que uma parte desse imposto acaba indo para esses projetos. Existe um certo preconceito ou resistência por parte das empresas quando a gente fala de pegar esse imposto e colocar num projeto como esses? Não é preconceito, eu não diria preconceito, mas a empresa visa o quê? Visibilidade. Se você pensar, se você fizer uma conta rápida aí, que nós, deficientes, somos, dentro da nossa sociedade, aproximadamente 15%, e que a deficiência visual é 1% desse montante, ainda bem, e que praticantes é bem menos ainda, a empresa, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Atacadão, que foi parceiro nosso por 3 anos aí. O nosso futebol de 5 hoje, por exemplo, ele tem em média 25 atletas. Não é fácil trabalhar com 25 atletas, o técnico que sofre com isso. Agora, ele aportou nosso projeto por 3 anos, teve visibilidade, teve mídia, tudo. Só que esse ano ele resolveu mudou para uma outra linha, que é esporte de rua. Prefere esporte de rua, basquete de rua, corridas de rua. Quantas pessoas participam no esporte de rua? 200, 300, 400 numa prova só, num evento só, entendeu? Então dá muito mais visibilidade. Então, as empresas acabam dando prioridade para aquilo que elas vão ser mais vistas, né? Competições para pessoas com deficiência visual. Hoje, por exemplo, o futebol de 5, ele tem 5 competições no ano. Se você pensar em esporte de rua, aí tem competição quase todo final de semana. Então, isso dificulta muito para a gente. Essa é a grande dificuldade, né? Só que a empresa não perde nada em dinheiro, porque vem do ICMS dela, sim, que iria para o governo. E o governo está disponibilizando para o projeto. Quem perde, teoricamente, entre aspas, seria o governo e não a empresa. Sim. Então, as políticas públicas são muito importantes, né? Sim, sim. A partir do instante que surgiram as leis de incentivo, as instituições começaram a ter um crescimento significativo. Principalmente aqui em São Paulo, com a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte do governo estadual. A associação ela tem 25 anos. Antes das leis, como que vocês faziam em termos de recursos financeiros? Também eram doações? Como que era feito isso? Gerson? Não, porque é o seguinte, antes dessas surgir as leis de incentivo, nós era extremamente amadora mesmo, era tirar do bolso. No início a gente chegou a pagar a passagem, né, décadas de 80, né, quando a gente começou com o Paradesporto, né? Então, muitas viagens, muitas competições realizadas, nós chegamos a pagar competições do bolso, passagens do bolso, alimentação, né? E era aqueles eventos, né, corriqueiros muito comuns, naquela época que se fazia rifas, né, para se comprar uma bola, por exemplo, que a bola fazer uma manutenção de bola é muito caro você manter uma bola de futebol de 5 de secos, né? Porque ela vai se acabando muito cedo. E então a gente era na boa vontade mesmo, então a gente não tinha esse incentivo. De lá para cá, sim, a gente passou a ter uma estrutura muito maior, muito melhor, né? Depois que surgiu a lei de incentivo. A gente trabalhava com rifas, com festas, com eventos sociais. Exatamente. Uma feijoada num domingo, um bingo beneficente, uma rifa.
doações de pessoas, apresentações das modalidades. Então, a oferta da apresentação uma apresentação de goalball, uma apresentação de futebol numa empresa, num clube, enfim, né? Onde pudesse haver... Ou numa faculdade também, numa entendeu? Universidade, onde pudesse haver um retorno minimamente financeiro. Hoje em dia a gente faz muito isso ainda no SESC, por exemplo, nos SESC Verões da vida, né? Isso nos ajuda muito também, porque dinheiros de projetos são dinheiros engessados. Você, a lei ela tem várias, né? Sim, várias peculiaridades, vários pontos que você tem que cumprir. O dinheiro é para aquilo, ele é amarrado, ele é engessado, até porque para evitar fraudes, né? Então, tem coisas que eu preciso, por exemplo, tem editais, a própria Lei Paulista de Incentivo ao Esporte não me permite pagar secretária, eles às vezes não aprovam, né? Geralmente glosa. Não me permite pagar água, luz, telefone. Adquirir um transporte que é muito importante. Tudo isso eu preciso. Tudo isso eu preciso pagar. Então, a gente acaba fazendo ainda hoje apresentações em clubes, em instituições, em escolas, universidades, empresas. A gente acaba ainda fazendo algumas coisas nesse sentido para garantir a verba para pagar as outras contas que não são, não estão previstas em projetos. Certo. Em termos da estrutura física do local onde vocês têm as modalidades, os esportes, ela fica em São Bernardo? Qual que é o tamanho? Como que é esse local? Hoje a PADV ela trabalha em parcerias. Ela trabalha com parcerias. Até o ano passado, até 2017, para ser mais exato, até 2017 a PADV tinha parceria direta com a Prefeitura de São Bernardo e todas as modalidades eram basicamente praticadas lá. Tá. Hoje, com o surgimento, com a criação do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que está ali do lado de São Bernardo, está na Imigrantes, né? No quilômetro 11,5 da Imigrantes, com a criação do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, a PADV transferiu seus treinamentos para lá, para o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. O que não significa não fazer atividade em São Bernardo. Mas nós temos nossos treinamentos todos hoje lá o futebol treina lá, o goalball feminino treina lá, o nosso judô a gente treina ainda em São Bernardo, na Vila Marlene, no CREC Vila Marlene. A natação, a gente tem encaminhado as pessoas para o Centro Recreativo e Esportes Especiais do bairro Assunção, que é lá em São Bernardo também, né? E o powerlifting, nós temos o treinamento do powerlifting em Santo André, na academia, lá próximo à estação de Santo André. O nosso xadrez hoje é em parceria com o Centro de Apoio ao Deficiente Visual, que é o CADEVI, então, que é aqui em São Paulo, próximo aqui da Assembleia, no metrô Praça da Árvore, a sede do CADEVI é lá. O goalball masculino, ele treina, a gente tem uma parceria com a USP Leste. A USP Leste nos concede espaço e o treinamento é feito lá na USP Leste. O atletismo, a gente tem o atletismo em São Bernardo, na pista de São Bernardo do Campo, também, que é um trabalho já bem grande. Hoje a gente dividiu com uma outra instituição também, por conta de convênios e tudo mais, mas o nosso atletismo é lá em São Bernardo e a gente tem alguns atletas que treinam no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro também. Certo. Esses atletas que praticam essas modalidades, a ideia é investir realmente nesses atletas para que eles possam competir, ir para uma Paralimpíada? Como que é isso? A associação, ela tem o foco na pessoa com deficiência visual, na formação, no desenvolvimento, no crescimento, como um todo. Eu costumo dizer que a gente usa o esporte como um meio para o deficiente atingir as outras esferas. Não só a esportiva como um fim, mas
para que aquela pessoa que vai lá praticar esporte, que nos procure com intenção de praticar esporte, que ele possa ter uma formação educacional, para que ele possa ter um bom desenvolvimento social, para que ele possa ter um bom desenvolvimento pessoal, até mesmo no simples fato de aprender a andar no dia a dia. O esporte facilita muito, ele é um facilitador nesse aspecto, né? E então a gente usa isso o esporte como um meio. Logicamente que nós não deixamos de trabalhar o esporte como uma modalidade esportiva, propriamente dita de alto rendimento. Nós temos hoje atletas que competem nas modalidades citadas anteriormente e que são atletas de altíssimo nível, atletas de nível de seleção, que já conquistaram mundiais, Paralimpíadas, campeonatos nacionais, regionais, pela associação, pela cidade, pelo estado. Então, nós trabalhamos nas duas linhas, na linha do alto rendimento e na linha da formação. Formação é uma maneira também dessa pessoa conviver com outras pessoas, ter uma qualidade de vida. Sim, porque tem pessoas que nos procuram com o objetivo de praticar uma modalidade esportiva, praticar uma atividade física, uma atividade esportiva, e não fazer como para fins de alto rendimento. Porque todos nós sabemos que o esporte, ele é muito legal, é muito bom, muito gostoso, mas ele é muito severo. Ele é muito seletivo e ele seleciona os melhores. Se a gente fosse pensar nisso, a gente não atenderia tanta gente. Nós não teríamos o que nós temos hoje, que são 182 associados. E para o atleta que começa, de repente, a praticar uma modalidade, começa a se destacar e vem a participar de uma Paralimpíada, quais são as maiores dificuldades que ele encontra? Né? Existem recursos que o governo oferece, uma bolsa, algo nesse sentido, para que essa pessoa possa se consolidar e seguir um caminho profissional dentro do esporte? Você falou bem. O atleta que chega numa Paralimpíada, ele tem muito mais recurso do que o atleta que está começando hoje, ou do que aquela pessoa que está começando hoje. Ainda falta, no nosso país, o incentivo para o trabalho de base, para o trabalho de iniciação. Ainda falta isso dentro do movimento paralímpico e dentro do movimento olímpico também. Hoje, por conta da Lei Pelé e tudo mais, essa lei ela é excelente, foi excelente, mas ela distribui a renda para quem? Para os comitês paralímpico e olímpico, que por sua vez distribui com as confederações. As confederações e os comitês, eles fazem um trabalho muito voltado para o alto rendimento. E pouquíssimo se pensa na base, nas associações, que são quem formam as confederações e formam os centros, os comitês olímpico e paralímpico. Então a gente tem começado uma negociação, conversado com o Comitê Paralímpico Brasileiro hoje, que está muito mais aberto, muito mais receptivo até, no sentido de essa verba vir também, essa verba das loterias Caixa, que é a verba que é destinada via Lei Pelé para os comitês e as confederações, que essas verbas também possam chegar nas associações, porque as associações são quem formam atletas para as confederações e os comitês. E hoje a gente ainda não tem essas verbas. O Comitê Paralímpico Brasileiro hoje, por exemplo, ele criou um projeto de iniciação esportiva muito lindo, muito legal, onde pega crianças de diversas cidades, São Paulo, Guarulhos, Taboão da Serra, Grande ABC, e ele desenvolve as práticas das modalidades lá dentro do Comitê Paralímpico. Ivan, que legal isso! Mas e a associação, onde fica? Quem começou todo o trabalho? Fomos nós, a PADV, KDV, SESEC, INV, ADESP, enfim, né? Fomos nós que começamos esse trabalho e hoje nós nos vemos um tanto quanto amarrados nessa situação também. Pode ser que esses atletas amanhã venham procurar as associações para participar. Mas a gente pergunta, hoje o Comitê Paralímpico Brasileiro, por exemplo, tem uma possibilidade de que o atleta possa participar como atleta avulso, sem associação nenhuma de uma competição. Então isso acaba também nos preocupando. Porque a gente vai para um rápido intervalo. Okay. O programa Nossa Entidade vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já.
Estamos de volta com o programa Nossa Entidade e hoje a gente mostra o trabalho da Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais de São Bernardo do Campo. Bom, nesse segundo bloco eu gostaria de perguntar para o Gerson, que é o presidente, né, da associação e é ex-atleta também. Gerson, queria que você contasse um pouco da sua trajetória aí no esporte. Você já nasceu com essa deficiência visual? Como que é? Como que foi isso? Não, eu fiquei cego com 10 anos de idade, né? E eu enxergava normalmente. E foi através de um acidente que eu perdi a visão. E depois, com 13 anos... Então, com 13 anos aí eu fui para o Padre Chico, né? Foi aonde é a base da maioria, pelo menos dos meus contemporâneos hoje. Nós somos todos oriundos do Padre Chico. Mas aí, o Padre Chico foi uma escola muito importante para a gente. Porque, por exemplo, eu que perdi a visão através de um acidente que foi com arma de fogo, né? Então foi algo muito traumático, né? Então foram 3 anos de busca, de tentar recuperar a visão, mas não foi possível. Foi aonde fui indicado ir para o Padre Chico e lá a gente começou todo esse trabalho de natação, de futebol lá no pátio. Inclusive o Ivan era contemporâneo meu lá também, entendeu? Ele era pequeno, na época conseguia bater muito nele naquela época. Ele era Vocês menor. se conheceram nessa época? Lá no Padre Chico, sim. Eu quando conheci o Ivan, eu acho que eu tinha meus 16 anos, o Ivan devia ter seus 10 anos quando eu o conheci. É isso daí. E, enfim, aí eu comecei, do lado do Padre Chico, nós fundamos uma instituição, né? O SESEC, aqui de São Paulo. E a gente continuou dando essa continuidade nas modalidades onde a gente também fazia as provas de rua na época, né? E nesse ano de 86 foi o ano que eu fiz a minha primeira prova de rua, que foi a São Silvestre. Então, eu acredito que eu tenha sido o primeiro cego a correr São Silvestre quando era noite ainda, né? Até me lembro, essa prova foi vencida pelo Rolando Veras, lá, o equatoriano. Nossa. 4ª prova dele. Você me lembra bem, mesmo, que eu estava lá, né? Recentemente. Eu lembro dessa prova. Então, enfim, aí eu passei pelo judô também, né? Na Associação Moacir de Judô, lá na Moca. Né, grandes amigos. E o judô foi muito importante também. Apesar que ele veio mais tarde, mas ele me deu muito mais base de equilíbrio do que qualquer outro esporte. Eu passei a ter essa base maior quando eu comecei a praticar o judô. Enfim, então todo esse... O esporte, então, foi um instrumento de inclusão, né, na sua vida? Ele foi de inclusão e principalmente de coragem, né? O esporte em geral, você correr numa rua de São Paulo sem medo de virar o pé, né? É complicado. E na época a gente se lançava mesmo. Era assim, aquelas odisseias. O esporte pra gente hoje tá mais tem um certo cuidado, né? Mas na época era uma odisseia. Você se lançava e vamos ver o que vira, né? Certo. Então, a coragem, aquela destreza, uma melhor mobilidade, aquela qualidade de vida. Eu, por exemplo, eu tinha muita dor de cabeça devido ao disparo. Agora uma questão clínica, até falando da vantagem do exercício físico, do paradesporto. Então, depois de 2 anos estando lá no Padre Chico, essas dores de cabeça, elas cessaram. Porque devido, acho que à circulação, os alongamentos de cervical, enfim, né? Sim. E a postura, corrigir a postura. Porque normalmente o esporte, ele corrige bem a postura, ou a modalidade física, ela corrige muito a postura, né? E normalmente uma postura que o cego ele adota é de começar a baixar a cabeça e inclinando para frente, ele vai se inclinando, porque ele tenta buscar o que está na frente com o ouvido. Então automaticamente ele vai se inclinando, onde vem uma série de problemas de coluna. Isso eu digo porque eu sou da área, né? Trabalho na área de reabilitação, com massoterapia, com quiropraxia. Então, sempre foi essa a minha profissão. Então, é uma área que quando você tem uma modalidade física e principalmente acompanhada da modalidade desportiva, é um prazer aonde você volta
você se reencontra, né? Porque foram 3 anos segregado em casa, onde eu voltei a me reencontrar, né? E percebi que a vida, ela tem algo mais a oferecer, né? Então, eu agradeço muito ao esporte, né? Até por e isso as pessoas hoje que se envolveram. Até por isso hoje você faz esse trabalho justamente porque você entende a importância Sim. que isso teve na sua vida. Sim, exatamente. Né? Hoje, Pessoalmente. exato. Hoje eu não sou mais atleta, eu sou um praticante de yoga hoje, né? Apaixonado pelo yoga, né? Mas eu atuo nessa área, me dou sim, no que for possível, para a instituição e para a modalidade, para mostrar o quanto é bom e que outros também tomassem esse mesmo rumo, né, futuramente, né? O benefício que eu recebi, eu quero que outros recebam também. Isso é importante. E falando um pouco das modalidades, quais são os esportes que a associação tem e quais são as adaptações que o esporte precisa passar, vamos dizer assim, para que a pessoa com a deficiência possa praticar, né, a modalidade? Falando um pouco, vamos começar pelo futebol de 5. O que é esse futebol de 5 e quais são essas adaptações para a pessoa poder participar do esporte? Essa área técnica eu vou passar para o Ivan, que é uma área bem técnica, né? Ele como professor da área. Certo. Na verdade, hoje nós praticamos as modalidades de futebol de 5, goalball, judô, natação, atletismo, powerlifting, xadrez. Só abrindo um parênteses, eu falei para o Gerson falar do acidente, porque hoje muitas coisas acontecem com armas de fogo, né? O dele foi um acidente mesmo, foi uma fatalidade, não foi proposital, mas a gente tem recebido a cada ano que passa muito mais pessoas com deficiência visual por conta de arma de fogo e acidentes de moto. São Ou seja, os a pessoa não maiores nasceu com a deficiência. Eu nasci, o Gerson não nasceu. Eu nasci com a deficiência já parcial e com cirurgia acabei perdendo total. Mas eu pedi para ele falar disso por conta do alerta para a sociedade. Sim. Acho que isso é importante até, né? Lógico que a gente está precisando de atleta cego, entendeu? Está acabando e se preocupa. Mas tem acontecido muito isso no dia a dia, principalmente a deficiência física. O futebol de 5... ele é jogado numa quadra de 40 por 20, uma quadra comum, né, de futebol, só que em cima da linha lateral existe um tablado de madeira que a gente chama de banda lateral, e essa banda lateral é que delimita a quadra nas suas laterais, obviamente. A bola ela é com guiso interno, ou seja, entre a câmara e o couro, existe umas conchas de metal onde vão as esferas. E essas conchas são coladas, né, por dentro da bola, são uma média de 5 guizos, que a gente chama, né, em cada bola, e que conforme a bola rola, vão fazendo barulho tipo um chocalho. Nós, jogadores, jogamos todos vendados, ou seja, com um tampão nos olhos, né, ou um óculos opaco, um óculos tipo aqueles óculos de soldador antigamente, né, que usava-se muito, ainda usa hoje, né? E nesse jogo tem pessoas que não enxergam e tem também pessoas com baixa visão, sim, é isso? Os jogadores que a gente chama jogadores de linhas são cegos, totalmente cegos. Tá. No futebol de 5, totalmente cegos. Quem enxerga é o goleiro. O goleiro tem visão normal. Tá. E existe o futebol de B2, B3. O que é o B? É o blind, de cego. O B2 e o B3 são classes da deficiência. O 2 enxerga um pouco e o 3 enxerga um pouco mais, digamos assim. Digamos que o B2 enxerga aí 5 metros à sua frente e o B3 enxerga 10 metros, a grosso modo falando, entendeu? Então existe esse futebol também. Agora, o futebol de 5, que é o futebol nosso, ele é exclusivamente para cegos. Além de tudo, nós temos que jogar com um tampão cirúrgico nos olhos e em cima desse tampão cirúrgico vai aquela venda oclusiva ou o óculos, certo. O óculos opaco. Para você entender bem, sabe esses óculos de motoqueiro? Sim. É aquele óculos de motoqueiro vedado por dentro para não se ver nada, para todo mundo jogar no mesmo nível de igualdade. O goleiro é o único que enxerga, só que a área dele é menor, na área do goleiro,
A área no futsal normal ela é de 4 metros, né, à frente do gol. Aliás, 6 metros, né? E a do goleiro de futebol de cegos é 2 metros só à frente do gol. Qualquer ação dele fora dessa área é pênalti. O jogador de linha, quando ele está com a bola, aliás, quando ele vai dar o combate para o outro que está com a bola, ele tem que falar a palavra vou ou voe, que é uma forma dele indicar para o outro jogador que está com a bola que ele está indo ao encontro dele para roubar essa bola, para tentar fazer um combate, para evitar choques. Atrás do gol da equipe que está atacando, ou seja, eu vou atacar para a minha frente. Atrás do gol que eu vou atacar tem um cara denominado chamador, que ele orienta o ataque da equipe. Ele orienta onde está posicionado? Ele pode orientar o cara, o atacante no sentido de vai mais para a esquerda, corta um, tem um na sua direita, tem um na sua frente, chuta. Ele tem uma área delimitada para ele fazer essa orientação. Na verdade, essa regra, essas adaptações que foram feitas a partir de 1996, foram para que o esporte se tornasse um esporte paralímpico. No Brasil, nós jogávamos até então o futsal convencional, somente com a bola de guiso. Sem ninguém orientando. Sem ninguém orientando. E só como era que era o goleiro. feito isso? É? E como que é feito isso? Como A que bola- a pessoa consegue saber para onde está a direção do Aí gol? está, se trabalhava muito mais a noção de espaço, se trabalhava muito mais a questão de direcionamento, finalização. Hoje, eu, como sou do futebol antigo, do futebol clássico, eu sou contra. Eu acho que o deficiente acaba virando meio que um robotizado. Porque o goleiro tem a área dele de orientação, que é a área à frente do gol dele até os 9 metros após o gol. O técnico orienta todo o centro da quadra, toda a região central da quadra. E o chamador orienta o ataque. Eu acho que isso acabou delimitando muito nós, deficientes visuais. Acabou deixando o esporte mais dinâmico, porque tem a banda lateral, sim, não é cobrado o lateral direto, só quando ela passa por cima dessa banda que tem 1,30 m de altura. Mas ao mesmo tempo, não exige... Facilitou também um pouco, né, a vida dos atletas. Facilitou, deixou os atletas um pouco mais limitados no sentido de exigir maior desenvolvimento, no sentido de noção de espaço, lateralidade, deslocamento em linha reta pura e simplesmente. Tinha um atleta, por exemplo, de Minas, cujo nome era Ivan também. Ele pegava a bola na linha de defesa dele, ele ia até o ataque com essa bola paralela à linha lateral e não saía. Isso há 20 anos atrás. Hoje, se você não tiver uma banda lateral, os atletas de hoje, dos últimos 15 anos para cá, se você tira a banda lateral, poucos conseguem jogar, porque se perde muito. Não tem a banda acaba sendo uma referência. Sim. Porque quando você tem uma parede do lado ou na frente, quando você fala, quando você bate o pé, quando você bate palma, quando você faz qualquer som, você tem essa percepção do espaço fechado ali. Quando não tinha banda lateral, não tinha essa percepção. Então você tinha que desenvolver muito mais a noção espacial. Acabava se desenvolvendo também mais, né, de uma certa forma. Sim, porque se é possível você jogar sem uma pessoa orientando, quer dizer, é uma questão só de adaptação mesmo, né? Coisa que a gente não perguntava hoje, que eu ouço, que eu vejo alguém perguntar essa bola foi aonde? O cara não tem a noção, ele chuta e ele não sabe onde ele chutou, como é que pode, gente? Você tem que saber onde você chutou. Às ele vezes, acaba ficando dependente dessa pessoa. Muito dependente, falar. muito dependente. Mas, em compensação, deixou o esporte muito mais rápido, muito mais veloz. Hoje, se você pegar um Ricardinho jogando bola, um Jefinho, que são os melhores do mundo, um Gledson, que é nosso atleta lá na PADV, o Guegueu, eles são muito rápidos. Mas são poucos que têm a percepção efetiva de onde está chutando, para onde está chutando, de que forma. Às vezes eu estou no treino lá, o cara chuta a bola, pergunta, eu falo, saiu mais ou menos 1,5 m do gol, à sua esquerda. O cara fala assim, é cego caramba. Eu falo, não, bicho, presta atenção, eu sei onde eu estou localizado, eu não chuto fora. Eu sou um cara que chuta poucas bolas no gol, mas as poucas que eu chuto estão no gol, porque eu tenho que ter a certeza que eu vou chutar no gol, não vou desperdiçar um lance. E as adaptações básicas são essas, a venda, o voo e as áreas de delimitações para o chamador, o técnico e o goleiro.
E falando um pouquinho do judô, eu vi que vocês têm uma atleta, que é a Rebeca Silva, que é bicampeã mundial da seleção brasileira. O judô é muito diferente do convencional? Esse acho que o Jefferson pode falar, porque ele praticou, né, a modalidade, inclusive. Ele sim, apanhou bastante. Apanhei muito. Peguei só um terceiro num brasileiro. Ele tem poucas adaptações, né? Que é, principalmente a pegada inicial. Nesse esporte, o que seria a pegada? Quando o árbitro quando ele autoriza o início do combate, ele faz, ou ele coloca os atletas perfilados de frente, ele faz a pegada, né? Pode começar com a pegada. Ou então, antigamente, eles tinham uma autorização, que eles pegavam no braço e apertava o braço, soltava e os atletas iniciavam, entendeu? No caso, o árbitro de futebol apita, do judô ele usa a palavra hajime, que é o início do combate, né? E no caso do judô, tanto você sendo atleta cego, sem visão nenhuma ou com baixa visão, ou B3, eles estão todos inseridos na mesma categoria. Não existe separação aí, entendeu? Então, um atleta cego, aliás, já existe caso até de atleta cego entrar em campeonatos normais aí. Nós tivemos o Antônio Tenório, que foi uma lenda pra gente, né? Como atleta, é ainda um atleta, entendeu? Mas teve uma trajetória mais do que vitoriosa, né? Com muita ênfase. E ele competiu em campeonatos normais, ele chegou a ser vice-paulista de uma categoria dele, mesmo depois que ele perdeu a visão, depois de 21 anos de idade. Entendeu? Ele chegou a conquistar. E ser vice-campeão em São Paulo de judô não é para qualquer um, não. Que aqui tem uma nata, uma qualidade aqui dos judocas aqui, de altíssimo nível, né? Então não tem muita adaptação. Para o judô é o que menos sofreu adaptação. Eu acredito que seja essa modalidade esportiva aí. Na verdade, é a pegada, né, que o Gerson falou. E em algumas competições eles colocam tatames com temperatura diferente na área externa, para o atleta sentir que é a área externa, entendeu? Mas o pessoal não tem gostado, tem reclamado, porque exato, isso acaba prejudicando, queimando, coisas do gênero, entendeu? Então, a principal adaptação é a pegada mesmo. Certo. Ana, como que o interessado em participar dessas modalidades faz para ingressar na associação? Eles podem entrar em contato conosco via rede social. Nós temos o Facebook da APADV, que é bem acessível. Temos o telefone também que ele pode ligar. Posso falar? 25 34 99 96 011. 011. Certo. Temos também o nosso e-mail institucional, que é o apadv.saobcampo@gmail.com, que ele também pode enviar um e-mail dizendo que tem interesse em participar e nós vamos filtrando, passando ele por uma triagem para ver qual é o interesse, se ele já tem alguma vivência em alguma modalidade ou não, e a gente encaminha para os setores técnicos das específicas modalidades. Certo. Tem algum pré-requisito? Digo isso pelos jovens, eles precisam estar inscritos na escola, como que é isso? Para participar de campeonatos escolares e tudo mais, ele tem que estar inscrito, né? Tem que estar frequentando a escola. E idade mínima depende da modalidade a qual ele vai participar, por isso que a gente faz essa triagem inicial, mas todos os interessados podem entrar em contato e a gente encaminha aí para as diversas modalidades da associação. Certo. E falando um pouco mais das modalidades, o goalball, então, ele foi um esporte criado para a pessoa com deficiência visual, é isso? Na realidade, o goalball, ele começou para amputados, né? Na Alemanha. E aí os cegos também começaram a participar e depois eles viram que o goalball ficava mais dinâmico com os cegos, né? Porque por ficar em pé, por correr para arremessar, para fazer os giros, então dava para ter um dinamismo maior. Então aí os físicos, eles iniciaram, abandonaram e o esporte ficou só para os cegos, entendeu? Certo.
E as pessoas gostam? Tem bastante atleta participando? Tem muito, tem muito. O goalball cresceu muito no Brasil, né? Ele atualmente é campeão mundial, né? Sim. E aqui na nossa, a gente até contava com o título aqui da nossa Paralimpíada aqui no Rio, mas não foi possível, né? Acabou não pegando nem pódio, o feminino que pegou terceiro, no caso. Mas enfim, o goalball ele tem crescido muito mesmo. É um esporte, eu acho que é o esporte que mais cresceu, eu acredito, viu? Dentro do estado de São Paulo, hoje nós temos 12 equipes masculinas e 8 femininas. Cresceu muito. Começou com uma equipe só lá em 1984, que era o KDV, e hoje nós temos 12 masculinas e 8 femininas. É o estado que mais tem praticantes. Tanto é que dentro da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, a prática das modalidades, as competições são divididas em regionais. O único regional que engloba só o estado de São Paulo é o de goalball. Os outros regionais das outras modalidades englobam outras cidades. Por exemplo, de futebol é regional sul-sudeste, norte-nordeste, agora centro-norte, nordeste, e agora o goalball. Por exemplo, a gente tem o Sudeste 1, que engloba Rio, Minas e Espírito Santo, e a gente tem o Sudeste 2, que é só São Paulo, pelo tamanho pela proporção que chegou. E falando um pouquinho do atletismo, eu vi no site de vocês que é a modalidade que mais revela talentos, é verdade? É por conta de ser uma modalidade que não é disputada coletivamente. Tá. Ela é uma modalidade que a participação, com exceção das provas de revezamento, é claro, dos 100, dos 400 para revezamento, ele é praticado individualmente. Então, o atleta pode chegar, pode treinar a princípio com a equipe, faz um trabalho na equipe e posteriormente o técnico vai orientando ele vai fazendo o trabalho sozinho, em horários diferentes. Isso facilita muito. É diferente do goalball e do futebol, que são modalidades coletivas. E, além disso, o atletismo, assim como a natação, são as modalidades que as pessoas têm mais possibilidade de conquistar medalha. E numa modalidade de atletismo, você pode conquistar aí 3, 4 medalhas numa competição. No futebol, no goalball, você joga 10 partidas e você, se ganhar até o fim, se você ir bem até o fim, você é campeão, você é vice ou você é terceiro. Se não, por perder uma partida, você acaba ficando fora e jogou 5 horas somando tudo aí e não ganhou uma medalha. O cara correu 10 segundos e ganhou a medalha, porque foi campeão dos 100 metros. Você entende a diferença? Sim. Eu falo que aliás, é uma discussão que eu coloco, eu quero ter sempre com as pessoas. Eu tenho muito com o Misael, que é presidente do Comitê Paralímpico, por exemplo. Eu falo, Misael, se o futebol foi campeão, foram 10 atletas que disputaram a modalidade, tinha que ser 10 medalhas e não uma só. Eu brinco, eu falo, porque foram 10 participantes. E é uma discussão que a gente tem, que as pessoas falam, mas é coletivo. Falo, mas foram 10 participantes. Então, isso faz... E para o atleta chegar hoje em níveis de conquistar uma bolsa, financeiramente falando, o atletismo e a natação, eles estão muito mais fáceis nesse aspecto, né? Por conta da possibilidade de maiores disputas, de maiores competições para os atletas, né? Então, isso tem incentivado, principalmente depois que surgiram essas bolsas paulista, federal, tudo mais, os atletas se interessaram muito mais pelas modalidades individuais e as modalidades coletivas têm perdido um pouco. Certo. O papo está muito bom, mas a gente vai precisar encerrar o programa. O Nossa Entidade fica por aqui. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados e se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.